O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deverá sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, providencialmente, no início desse encontro das novas comunidades, a liturgia nos apresenta a memória de São Padre Pio. Como o Padre Jonas nos ensina, nada é coincidência, tudo é providência. Nada é coincidência, tudo é providência. Portanto, a providência quis que o encontro com as novas comunidades aqui do Mato Grosso começasse no dia de São Padre Pio. Você já fez a perguntinha por quê? Uma vez que existe um porquê e um para quê de todas as coisas, poderia ser outra data, viu? Outro dia. Mas não, foi nesta data, neste dia. E aqui eu quero destacar para a reflexão deste momento, tendo em vista esta providência de hoje, de celebrarmos São Padre Pio, e quero destacar só um ponto da vida de São Padre Pio, que é importante ser vivido por todos os cristãos, mas de modo especial ser vivido por todos nós, membros das novas comunidades. São Padre Pio, uma coisa que ele viveu a vida inteira, foi saber lidar com o sofrimento. São Padre Pio, durante a sua vida inteira, teve uma vida sofrida. Mas o que São Padre Pio fez? Uniu o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Uma vida sofrida, mas um sofrimento unido ao sofrimento de Cristo. E esse sofrimento dele, unido ao de Cristo, o santificou, o tornou santo. Um homem virtuoso. Portanto, é a primeira coisa que nós devemos aprender com São Padre Pio, é exatamente sabermos sofrer. Das diversas formas, das diversas maneiras. Sabermos encarar o sofrimento, mas de uma forma a partir de Jesus. E como é? Unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. São Padre Pio, e você assim o sabe, ele tinha as chagas de Cristo nas mãos. As próprias chagas causavam muita dor, viu? Se você não sabia, lhe digo. Que você olha só que lindo, as chagas de Cristo na mão de São Padre Pio. Eu queria também, é? Você queria? Olha que lindo, rapaz, chagas de Cristo na mão de São Padre Pio. Meu Deus, olha que coisa mais linda. Essas chagas nas mãos de São Padre Pio doíam e doíam muito. Além de doer, causavam um odor muito forte. Ou seja, do ponto de vista humano, era um sofrimento terrível. Do ponto de vista meramente humano,
era melhor Jesus o curar. Jesus cura dessas chagas aqui nas minhas mãos, resolvi o problema. Mas em nenhum momento ele pediu para Jesus retirar as chagas da sua mão. Pelo contrário, ele aceitou, porque ele sabia que era vontade de Deus para a sua santificação. Aceitou. E como eu vos disse anteriormente, a dor dele, o sofrimento dele era unido ao sofrimento de Cristo. E todo sofrimento humano, quando unido ao sofrimento de Cristo, esse sofrimento se torna redentor. Por isso que nós temos que, e esta palavra é aprender a sofrer. E o que significa aprender a sofrer? Todo o nosso sofrimento unir ao sofrimento de Cristo. E esse foi um dos sofrimentos no próprio corpo. Mas teve também o sofrimento de ser perseguido. E não foi externamente. Foi ser perseguido por alguns membros da própria igreja. Ou seja, seguiu os passos de Jesus. Olha só, no evangelho de hoje, depois que Pedro fala quem de fato é Jesus, e Jesus disse: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Olha só, não foi pelo poder civil não, viu? A primeira e mais significante rejeição do próprio Jesus foi pelo poder religioso. Quem levou Jesus à condenação não foi o poder civil não, viu? Foi o poder religioso. E São Padre Pio passou por esse sofrimento, por um período longo. Não podia nem confessar e não podia celebrar a Santa Missa. Hoje, quando eu lia sobre a história dele, já o conhecia, mas refrescando um pouco a memória, eu digo, meu Deus do céu, como é um padre que é proibido de celebrar a Santa Missa, proibido de atender confissão. E você bem conhece, ou o mínimo que você conhece da história de Santo Padre Pio, ele passou a vida inteira exercendo de forma especial 2 sacramentos, celebrando 2 sacramentos, a Santa Missa e atendendo confissão. Imagine só tirar dele, celebrar a missa e impedir dele atender confissão. Tem ideia da dor do coração de São Padre Pio nisso? A dor do coração dele, uma perseguição interna da própria igreja, por alguns membros da igreja no seu contexto no qual ele viveu. Mas uma coisa que devemos aprender com os santos, mas destacando São Padre Pio, foi obediente, não desobedeceu. Mesmo sabendo que a ordem era errada, estava a ser uma ordem equivocada, ele foi obediente. E porque foi obediente, uniu a sua dor à de Cristo, esta dor unida ao de Cristo, o santificou, o deu a ele a redenção. Mas teve que passar por esta grande dor. Com isso, eu vos digo, amados irmãos, membros das novas comunidades, cada um de nós devemos aprender a passar pelo sofrimento, aprender a superar o sofrimento. E no sofrimento, permanecermos com Jesus, em Jesus, custe o que custar. Entendendo que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, vivido em Cristo, ele nos torna mais forte, mais santo. Até mesmo do ponto de vista civil, com as mínimas exceções, aqueles que adquiriram bens de forma desonesta, mas aqueles, os grandes empresários, ou mesmo milionários ou bilionários, aqueles que fizeram a coisa conforme deve ser, trabalhando com honestidade, foram pessoas
que tiveram grandes dificuldades na vida. E é bem provável que você conhece algumas pessoas assim, alguns artistas que tiveram grandes dificuldades, mas porque não pararam na dificuldade, porque não pararam no sofrimento próprio, transcenderam o sofrimento, se tornaram grandes homens, grandes mulheres. Ou seja, o sofrimento nos torna grandes e valentes. Até do ponto de vista civil, eu repito, o sofrimento, quando encarado, torna a pessoa mais forte. E do ponto de vista espiritual, o sofrimento nos torna mais virtuosos. Quem foram os grandes santos, os maiores santos, que tem muitas igrejas dedicadas a eles? Os santos que nós conhecemos com maior destaque foram aqueles homens e mulheres que encararam grandes sofrimentos na vida. Tornaram grandes porque passaram por grandes sofrimentos. E porque passaram por grandes sofrimentos, adquiriram grandes virtudes. Isso equivale a dizer que nós não podemos ter medo, receio de enfrentarmos os problemas da vida, de enfrentarmos os sofrimentos da vida. Não! Em Deus devemos enfrentar qualquer dor, qualquer sofrimento. Em Deus nós podemos passar, superar qualquer barreira. Portanto, amados irmãos, membros das novas comunidades, não pare nos limites, não pare nos sofrimentos que lhes são apresentados, que chegam até você. Não pare nas perseguições que chegam ou chegarão até você. E sendo muito sincero com você, perseguição inclusive interna por alguns membros da igreja. Tenho medo não, viu? Você conhece um pouquinho da história da Canção Nova. O padre Jonas, Monsenhor Jonas, a quem muitas comunidades que aqui estão se inspiraram nele, e eu já ouvi alguns fundadores falar isso, e é belo ouvir isso, que a Canção Nova foi inspiração para a fundação de algumas comunidades que aqui eu estou contemplando. O Monsenhor Jonas não foi compreendido de imediato não, até mesmo pelos próprios salesianos. Alguns achavam que ele estava doido, fazendo uma péssima escolha. Alguns bispos, perseguido diretamente, mas o que o Monsenhor Jonas fez? Viveu na obediência à igreja, e porque viveu na obediência à igreja, o Senhor honrou a inspiração do coração, porque aquilo que é de Deus não tem ninguém impede não, ninguém impede um projeto de Deus, pode até atrapalhar, é possível atrapalhar sim, mas jamais um homem, seja ele quem for, inclusive membro da igreja, da alta corte da igreja, é capaz de impedir um projeto que é de Deus. Portanto, se Deus inspirou o carisma no seu coração, fundador, e me refiro a você, fundador, de modo especial, não tenha medo, independente do que você enfrente ou possa enfrentar, nenhum homem é capaz de impedir o projeto de Deus. Tenha coragem de enfrentar o sofrimento, a dor. Tenha coragem de muitas vezes ficar no escanteio, de lado, esquecido, como São Padre Pio ficou, sem celebrar a missa, sem atender confissão. Mas no tempo certo Deus honrou. Por quê? Deus não abandona nenhum de seus eleitos. Não existe essa probabilidade de Deus abandonar quem Ele elegeu. Não! Repito, isso é muito importante, porque a história da igreja é assim, mas sobretudo a história da Canção Nova, na qual faço parte, na qual sou membro. Houve muitas perseguições, inclusive perseguições por membros do alto clero, mas não foram as perseguições o suficiente para parar o projeto
de Deus não foram suficientes e nunca o serão. Que o projeto de Deus, homem nenhum é capaz de impedir, homem nenhum é capaz de barrar. Recordo ainda, diante da dor, do sofrimento, o que acontece com a igreja? Ela se torna mais forte. Do ponto de vista histórico e do ponto de vista de número, quando foi que houve mais santos? Tempo de perseguição. No tempo da perseguição, foi o tempo que do maior número possível de santos e grandes santos. Sangue de mártires, semente de novos cristãos, vai dizer Tertuliano. Quanto mais matava cristãos, mais cristãos surgiam. Exatamente para você entender que nenhum imperador na época da perseguição foi capaz de parar o cristianismo. Nenhum rei. Portanto, nós podemos atualizar para a nossa realidade. Nenhum presidente, nenhum governador, muito menos um prefeito, seja lá quem for, é capaz de parar o projeto de Deus. Homem nenhum. Portanto, não tenha medo de passar, de enfrentar o sofrimento, seja ele humano, corporal, espiritual ou de perseguição. Não tenha medo. Seja a perseguição externa, do contexto civil, seja a perseguição interna por alguns membros da igreja. Independente de onde vier a perseguição, se é de fora ou é de dentro é mais forte. Mas independente de onde vier, nós precisamos encarar, nós precisamos enfrentar, com obediência. Jamais pela desobediência. O desobediente por natureza é Satanás. Com obediência. Mas não desistirmos da inspiração e do projeto de Deus. São Padre Pio soube esperar. E deu certo, super certo. Quem espera em Deus, quem suporta em Deus o sofrimento, na hora certa Deus honra, e honra mesmo. Repito, porque Deus não abandona aqueles que Ele elege. Os eleitos do Senhor, o Senhor não deixa desamparado, muito pelo contrário, se faz presente. E como vai dizer o apóstolo São Paulo, em Cristo somos mais que vencedores. Então, se Cristo está conosco, cabeça fria. Se Cristo está do nosso lado, cabeça fria, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Que São Padre Pio interceda por cada um de nós, no carisma no qual Deus nos chamou. No meu caso, da Canção Nova, você no carisma que Deus chamou na sua comunidade. Seja fiel, viva na fidelidade, independente do sofrimento, independente do que você viva, independente do que você possa passar na vida. Viva na fidelidade à igreja, na fidelidade ao Evangelho. E não tenha medo de perseguição, não tenha medo de sofrimento, porque a perseguição, o sofrimento gera grandes santos. E eu não tenho medo, não tenho receio de dizer uma coisa: as novas comunidades é uma profecia para a igreja, uma profecia que tem se cumprido, uma profecia de homens e mulheres que vivem com radicalidade o Evangelho. E qualquer cristão que vive com radicalidade o Evangelho, esse cristão é perseguido, e não tem como ser diferente. Se nós, novas comunidades, não formos perseguidos, significa que nós já estamos agindo igual ao mundo, do mesmo jeito. Para saber se nós estamos vivendo na fidelidade a Jesus, nós precisamos nos perguntar: estamos sendo perseguidos? E repito,
E não tenho medo do que eu estou dizendo. Perseguido, inclusive, por membros do alto clero, por membros da própria igreja. Se estamos sendo perseguidos, estamos no caminho certo. Porque Jesus foi. O ministério de Jesus foi perseguido. E ele mesmo vai dizer, se fizeram isso ao mestre, quanto mais aos discípulos. Para saber se estamos no caminho certo, é se estamos sendo perseguidos. E é exatamente na perseguição que o Senhor vai nos formando. É na perseguição que o Senhor vai nos fortalecendo, fazendo de nós homens e mulheres fortes para enfrentar a batalha do dia a dia. Que a Virgem Maria esteja conosco, que ela interceda por nós, para que jamais possamos desistir. Por maior que seja a batalha, por maior que seja a perseguição, possamos permanecer firmes, porque nós, Novas Comunidades, somos uma profecia para o mundo de hoje. Não é por acaso, o acaso que aconteceu, não existe por acaso, existe a vontade de Deus, existe a providência de Deus, de suscitar tantos carismas, cada um com uma missão própria. Não existe carisma repetitivo, existe um carisma próprio, e Deus assim o quis, significa que é vontade dele. Portanto, diante de qualquer coisa que você esteja vivendo ou enfrentando, lembre-se disso, você é uma profecia para esse tempo, profecia para a igreja, para viver na fidelidade a Jesus, porque infelizmente, nós estamos vivendo num tempo, onde a primeira dificuldade se larga, ou no mínimo se omite. Nós estamos vivendo num contexto de cristãos omissos ao Evangelho, omissos à verdade. E eu não tenho dúvida e medo de dizer que o Senhor suscitou as novas comunidades para ser esse sinal profético de falar do verdadeiro Evangelho, da verdade, custe o que custar, independente do que possa acontecer. Por isso que as novas comunidades é uma profecia para esse tempo. Então, se você passar por alguma coisa e querer desistir, lembre da profecia que você é, que o seu carisma é para a igreja, para esse tempo. E não deixe que qualquer sofrimento ou perseguição leve à desistência. Não, que o sofrimento, que a perseguição torne você mais santo, mais forte, pela graça de Deus. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.